Olá, gente, graça e paz, Eliade aqui, tudo bom? Numa noite como essa, cerca de 3.500 anos atrás, Deus realizou a saída do povo dele do Egito. Deus os libertou. É interessante porque Deus deu inúmeras oportunidades a Faraó. Deus mandou Moisés diversas vezes conversar com ele, deixe meu povo ir, deixe meu povo ir. Depois Deus, através de inúmeras pragas, derrotou as divindades falsas do Egito. E a última praga, Deus mandou avisar aos israelitas que matassem um cabrito ou um cordeiro, né? Pegassem o sangue e espalhassem nos umbrais da porta. Como aqui tem uma porta aqui atrás, né? E não saíssem de casa naquela noite, porque Deus iria passar com o anjo dele e iria realizar a última das 10 pragas, que seria a matança dos primogênitos de todo o povo do Egito. E eu acho interessante porque quando o anjo passa naquela noite, aqueles que creram nisso e obedeceram, fizeram o que Deus tinha mandado por meio de Moisés, ou seja, matado o carneiro ou o cordeiro e espalhado sangue nos umbrais da porta, ficaram dentro de casa, foram preservados. E a partir dali, suas vidas foram salvas por meio da graça de Deus, né? Eu acho interessante porque Deus, o anjo do Senhor, ele olha não para a dignidade das pessoas que estavam ali dentro, não, nem sequer se eram realmente israelitas ou não. Eu digo isso porque aqui em Êxodo 12, quando traz essa história, né? Lá no final, já depois de tudo isso acontecido, tem dizendo assim, lá no verso 38, grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Eu acho interessante porque não era só o povo de Deus que era escravo no Egito. Haviam outros povos também. Eu tenho certeza que aqueles outros povos que moravam ali perto dos hebreus olharam aquelas 9 pragas e acabaram por reconhecer que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E elas olharam aquele povo fazendo aquele movimento todo, matando o cordeiro e esfregando nos umbrais da porta o sangue e disseram, rapaz, eu vou fazer também. Eu não sei nem quem é esse Deus direito, mas eu vou fazer também. E quando Deus passa aquela noite pelo Egito e olha aqueles estrangeiros no meio do seu povo obedecendo a ele, Deus passa por cima também e preserva a vida daqueles homens. E aí eles têm a oportunidade de sair juntamente com o povo de Deus, mostrando desde aquela época que a salvação, muito embora viesse por meio dos judeus, não era exclusivamente para os judeus. Era uma salvação que Deus provia para toda a humanidade. Tá certo? Como, aliás, muitos anos antes que Deus prometeu a Abraão, disse que em ti serão benditas todas as nações. Não só a descendência física de Abraão, a descendência étnica de Abraão, mas todas as nações. Tá certo? E aí, isso aconteceu por volta de 3.500 anos atrás. Passa-se 1.500 anos e nós estamos novamente numa quinta-feira, onde novamente um sangue inocente seria derramado, dessa vez o sangue de Cristo. Eu acho interessante porque lá em João 1:29, logo no início do ministério de Jesus, quando João Batista vê Jesus passar, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus, João está fazendo referência a Jesus Cristo como esse Cordeiro aqui. Tá certo? Esse cordeiro aqui, cujo sangue é espalhado no umbral da porta e preserva a vida de todo aquele que crê nele, deposita nele a sua fé e aí obedece. Porque não adianta só a gente crer sem obedecer. É uma fé que leva à obediência, como foi daqueles israelitas e daqueles estrangeiros que nós também éramos. Tá certo? Então, que nessa Páscoa, eu e você possamos confiar em Deus, depositar nele a razão da nossa esperança, a nossa fé e obedecermos a ele, tá certo? Obedecermos o seu chamado, nos lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz, o que isso significou para nós, tá certo? Que hoje, de hoje para amanhã, foi o sacrifício que ele realizou, de verter seu próprio sangue, sangue inocente, ele que não cometeu pecado, fez-se pecado, fez-se maldição em nosso lugar, para que nós recebêssemos de Deus a justiça que não nos pertencia. A justiça que Deus deveria dar para nós era o castigo, era a eternidade longe dele no inferno por conta dos nossos pecados. Mas Cristo imputou a nós a sua própria justiça. Ele que era livre de pecados, nos vestiu dessa mesma inocência, digamos assim. Mas a história de Cristo ela não termina aí. A gente vai até o domingo
até o domingo, onde ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, a nossa esperança seria vazia, como diz o apóstolo Paulo. Mas não, ele foi o primeiro dos que ressuscitaram. E com ele, um dia nós também ressuscitaremos. O último inimigo, que foi a morte, Cristo já venceu. E por isso nós que enfrentamos a morte todos os dias, uma morte às vezes é uma morte que o mundo nos mata, digamos assim, nos humilha, nos persegue, mas também é uma morte que nós devemos matar o nosso próprio eu, o nosso próprio corpo, carregando a nossa própria cruz, como Cristo nos disse, né? E também um dia nós acabaremos por morrer mesmo, a morte física. Mas essa será a única morte que enfrentaremos, porque a morte eterna, a morte espiritual, essa nós não passaremos. A palavra de Deus diz lá em João 3, 16 a 18, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que não crê, esse está condenado, porque não creu no nome do Filho de Deus. Então Deus oferece a nós, como aos israelitas, um cordeiro. Cabe a nós aceitarmos o sacrifício. Deus não olha para a nossa dignidade, Ele olha para a nossa fé. Deus não olha para a nossa condição de pecador, não olha para a nossa condição, entre aspas, de santo, que nós não somos, ele olha para a nossa fé. A nossa fé é obediente em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida esse fim de semana e a gente possa refletir na Páscoa de Jesus. A Páscoa que não é uma Páscoa de ovinhos de Páscoa, de ovos de chocolate, de coelhinho. É a Páscoa do sacrifício do Filho de Deus por amor a mim e a você. Em nome de Jesus eu oro, eu agradeço e peço a Deus que Deus abençoe a sua vida. Amém?